A paz do Senhor Jesus, irmãos, chegamos ao final desta exposição, esta quarta parte do trabalho do pastor Paulo, e para nós é satisfação preparar para vocês, dividir e ao mesmo tempo meditar. Nós chegamos aí às conclusões nessa quarta parte das coisas que o Senhor revelou da sua glória, da sua majestade, e que os homens estão indesculpáveis diante dele. Fazem de todas as formas, através do seu pecado, da sua impiedade, ocultar a Deus. Eles tentam ocultar tudo sobre Deus e colocar que não existe nada além desta vida, que você tem que aproveitar tudo aqui, de todas as formas, sem limite algum. Ocultam Deus, tentam, tornaram-se loucos, tentando ocultar Deus, sendo que muito em breve vão estar diante dele. A idolatria do homem tem afundado o homem em lama e pecado terrivelmente diante de Deus. Que você possa, ao final deste vídeo, pensar, refletir, orar ao Senhor, pedir que o Espírito Santo trabalhe em sua vida e você se arrependa e volte-se para Cristo, que só nele você vai encontrar a sua redenção. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Preste atenção, por exemplo, na moralidade. Deus tem o direito de dizer o que é certo e errado, não é verdade? Como é que nós podemos dizer o que é uma moral absoluta ou uma verdade absoluta? É arrogante dizer, então, isso é errado porque é dito assim, porque Deus diz assim. Mas alguém vai dizer, isso é errado porque a sociedade diz isso. Você imagina o que significa, irmãos? Por muitos anos na Europa, nos Estados Unidos, a escravidão era algo tido como certa. Se moralidade for definido pela maioria, não poderíamos dizer o que foi feito lá era errado hoje. Moralidade, ela é revelada por Deus. Se há um Deus, esse Deus é absoluto. Sendo Ele Deus, Ele é Deus e legislador sobre todas as coisas. Ele tem o direito de estabelecer verdades absolutas. Ninguém vive fora desse conceito. Impossível ao homem. E o que é então, como que essa ira se revela? A ira se revela assim. Deus nos dá aquilo que queremos. Interessante. Deus vai nos dar aquilo que nós queremos. Nos versos 26 a 32, Paulo vai falar isso um pouco mais, vamos chegar lá daqui a pouco. Mas no verso 24, nós podemos descobrir como a ira de Deus está sendo revelada no presente. Entende, irmãos? Veja, por que a ira está sendo revelada? Porque os homens adoraram a criatura no lugar do Criador. Conhecendo a Deus, suprimiram a verdade de Deus, transformando-a em mentira. Então, por isso a ira de Deus se revela. Agora, como ela se revela no presente? Como ela chega hoje diante de nós? Verso 24 diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Paulo levantou um caso aqui claro, muito claro, tese dele, de que certamente nós somos merecedores da ira de Deus. Ele vai dizer os detalhes dessa ira nos versos futuros. Mas aqui ele vai mostrar como essa ira e por que essa ira, ou como essa ira se revela no presente. O julgamento de Deus, irmãos, sobre a impiedade e perversão é de nos conceder aquilo que nós queremos. Ele disse: vocês desejam isso, eu vou dar isso a vocês. As coisas que nós servimos não nos libertarão, elas vão nos controlar. Nós temos de tê-las, você diz. E tendo visto que teu coração foi criado para ser centrado em Deus, unicamente em Deus, tendo visto que Ele é o único provedor verdadeiro de satisfação e significado, Ele
os seus pensamentos e os seus desejos nunca satisfarão você. Você sempre terá necessidade de mais. Lembre-se, e é por isso que é desordenado. Nunca será transformador, mas desordenado. A tragédia da humanidade, então, é que nós lutamos por algumas coisas e quando recebemos, não temos plena satisfação. Nós queremos mais. E nós dizemos assim, a verdade nós não queremos, porque essa verdade, ela nos satisfaria e nos libertaria. A palavra traduzida por desejos pecaminosos, irmãos, e que algumas traduções colocam por luxúria, não é? Literalmente ela significa isso, desejo exagerado, literalmente. Porque exatamente aquilo não é simplesmente um desejo, é um desejo que controla a minha vida. O problema do nosso coração central é que nós, não é porque nós desejamos coisas, é porque nós desejamos coisas ruins. Não é isso não, irmãos. É os nossos desejos extremos por coisas boas. Nós queremos uma casa, mas quando esse desejo é extremo. Nós queremos casar, quando esse desejo é extremo. Nós queremos um emprego, quando esse desejo é extremo. Nós queremos um filho, quando esse desejo é extremo. Isso acontece quando nós transformamos as coisas boas em Deus. Se torna o objeto da nossa adoração e do nosso culto. Deus nos entrega as nossas próprias paixões. Veja só, irmãos, como é bem interessante isso. Imagine um homem que ama a sua carreira. Vamos prestar um caso específico. Vai ser um homem que ama a carreira. Uma mulher que ama a sua carreira, que deseja alcançar algumas coisas na vida. Então ela trabalha. E diz assim, isso vai me fazer alguém. É isso que vai me identificar. Isso que vai me fazer alguém na vida. Isso é minha identidade. Isso então dirige a pessoa, conduz, domina a sua vida. Tudo na vida precisa se adequar a isso. Trabalho, outras coisas, igreja, família. Tudo tem que se adequar a um projeto que eu tenho de carreira. E aquilo passa a ser o domínio da minha vida. O que é pior que pode acontecer numa pessoa dessa? Promoção, ser promovida. A pior coisa que pode acontecer para essa pessoa é ser promovida. Então ela se permite pensar que ela vai encontrar mais bênçãos se ela permanecer. E aquilo passa a dominar o seu coração. E ela é convencida, isso é que é vida. E ela olha para trás e vê a família destruída, os filhos largados, a casa destruída, o casamento por um fio, e a pessoa está ali, porque é aquilo que eu quero. E Deus diz assim, vou entregar a você os seus desejos. Você vai chegar onde você quer. Você vai adorar o que você mais deseja na vida. Você vai servir. Famílias que casam, esperam organizar a vida tanto para ter filhos, porque precisa disso, daquilo outro, até que não conseguem mais, a vida se torna um caos. O escritor disse, esse escritor londrino fala, quando os deuses querem nos punir, eles respondem às nossas orações. E é isso que a ira de Deus traz, irmãos. Deus nos dá o que nós queremos muito. Muito. Nós não simplesmente queremos. Nós queremos muito.
transformando coisas boas em deuses. O sucesso da carreira desses, na perspectiva humana, é a ira de Deus sobre esses, na perspectiva divina. Eu alcancei o que eu queria, mas estou no meu terceiro casamento. Eu alcancei o que eu queria. Os meus filhos estão todos longe do Senhor. Eu alcancei o que eu queria, mas não tenho tempo para a casa de Deus. E aí a destruição se torna uma realidade. Qual é a solução para essa primeira parte, o verso 25? Diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Essa é a maneira de pararmos de deter a verdade, suprimir a verdade e adorar a Deus como Deus, depender dele, aceitar a sua justiça, o seu governo sobre nós e desejá-lo mais do que possamos desejar qualquer outra coisa nessa vida. Nós cantamos o Salmo 16 que diz: na tua presença, Senhor, há delícias eternamente. Na tua presença. Marta, Marta, andas preocupada com tantas coisas, Marta. Você se preocupa com tanta coisa. Teu coração está agitado, Marta. É isso e aquilo. Maria escolheu sentar-se aos meus pés. Ela escolheu a boa parte. Marta, o que você tem feito da sua vida? João, Antônio, por que andas agitado atrás de tantas coisas? Porque o teu coração anseia tanta coisa. Deus não é a satisfação da tua vida. A justiça dele não é a tua salvação. O que mais você precisa? Deseje as boas coisas, mas não deseje desordenadamente. Peça as boas coisas, mas não peça desordenadamente. Dependa completamente dele e se satisfaça com tudo o que ele te deu e tem te dado até hoje. Como eu sei que recebi esse evangelho, irmãos? Se eu entender o que o verso 25 diz: o Deus que é bendito eternamente. Eternamente. Tudo mais é passageiro. Ele é bendito eternamente. Tudo mais é passageiro. Sofrimento, alegria, prazer. A nossa satisfação está nesse evangelho. Até o verso 24, então, Paulo aqui ele tem focado nesse caráter vertical do nosso relacionamento com Deus. Nós deveríamos viver em total dependência e gratidão a esse Criador que nos redimiu de todo o pecado. Ao invés disso, nós suprimimos a verdade e adoramos a criatura no lugar do Criador, tornando as boas coisas que Ele nos deu em deuses. Ele fez para nós mesmos e nós fazemos essas coisas como deuses. O que é que isso vai produzir, irmãos? Destruição horizontal. Deus vai nos entregar às paixões do pecado. Deus criou o mundo onde viver debaixo das regras que Ele estabeleceu e usufruir das suas bênçãos é o caminho que nós temos para viver a verdadeira felicidade, como a Escritura nos ensina. Quando nós adoramos um ídolo no lugar de Deus, ele não é a única coisa ou a coisa principal que temos na vida. Isso nos governa,
Isso conduz o nosso caminho, isso mostra por onde nós andamos, as decisões que tomamos. São os efeitos horizontais de mudar Deus, de trocar Deus por um ídolo, que Paulo passa a dizer agora. Vocês trocaram o Criador pela criatura. Agora Deus vai mostrar a vocês o que isso trará. Verso 26 e 27, quando ele fala sobre o homossexualismo, veja a expressão, por causa disso. É inequívoco a conexão. Por causa de quê, irmãos? Trocaram o Criador pela criatura. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Interessante nós pensarmos aqui nessa linguagem usada por Paulo. Não é? Veja a palavra natural utilizada no texto, irmãos. Ele diz assim, no 26, por causa disso entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações. Não é? Veja ainda, por outro contrário à natureza. Você percebe, irmãos, que o conceito de troca aqui, eles trocaram a glória de Deus pela criação. Agora Deus faz com que isso desordene, que eles troquem um modo natural pelo modo não natural. Porque nós fomos feitos para adorá-lo. Agora, Paulo está dizendo, nós fomos feitos com uma forma natural. E nós queremos viver o não natural. E é engraçado a linguagem. Mudaram a glória do Deus incorruptível, imagem de coisas corruptíveis. Mudaram a forma natural. Mudaram. Verso 27. Semelhantemente os homens também deixaram o contato natural. Veja, porque é assim que Deus fez o homem na criação. O homem e mulher. Esse é o modo natural. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Significa que a homossexualidade é a violação da natureza criada por Deus e o que Ele nos deu. Essa foi a forma que Ele nos deu. E nós transformamos isso em iniquidade. A forma pecaminosa de fazê-lo. Interessante, irmãos, Paulo aqui não está preocupado em hipótese alguma, que os estudiosos de hoje vão querer negar que ele esteja falando aqui de conceitos, como está prescrito de homossexualidade no texto, não é? Eles vão dizer que na realidade, aqui Paulo está dizendo que eles estão agindo contra a sua própria natureza. Não é contra a sua própria natureza, é contra a natureza que eles foram criados. Porque esse é o contraste do texto. Eles mudaram a natureza de Deus pela natureza da criação. Assim Deus também os entrega, de modo que as suas paixões são mudadas. Eles vão ser transformados à imagem daquilo que eles adoram. O homossexualismo é a primeira manifestação clara da idolatria no seu estágio de corrupção. Certamente, adorando a criatura no lugar do Criador, eles se deitam com pessoas que são exatamente como eles mesmos. Exatamente como eles mesmos. É assim que Deus faz, irmãos. Deus os entrega aos seus desejos pecaminosos. É assim que termina o verso 27. O 27 termina exatamente assim.
em sua sensualidade cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Preste atenção. Aqui tem uma penalidade. O texto está dizendo, aqui essa é uma penalidade. O que os homens chamam de direito de cada um ser o que quiser. Deus está dizendo, eu os entreguei às suas paixões. Homossexualismo não é, segundo a Escritura, outra coisa senão penalidade. Penalidade. Eu lembro do texto de Isaías no capítulo 6, quando Deus se revela a Isaías no templo. E naquele discurso, naquele momento de diálogo entre Deus e Isaías ali, na visão gloriosa da majestade dele, ele diz assim, Senhor, eis-me aqui, depois de Deus perguntar, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus diz, vá, e você vai pregar para que eles não escutem, não vejam, não entendam. E aí diz, vai sobrar apenas um toco. O que Isaías está dizendo ali? Essa palavra toco ali, em nenhum lugar na Bíblia ela está associada à ideia de um toco como que a raiz de Jessé. Essa palavra em todo lugar, na grande maioria das vezes, ela significa um poste ídolo. Deus está dizendo, eu vou transformar vocês à imagem daquilo que vocês adoram. Vocês vão ser feitos como um toco. Ele diz, a santa semente será um toco. Um poste ídolo. Porque eu vou transformar vocês à imagem daquilo que vocês adoram. E lembre-se do Salmo 115. Eles têm olhos, mas não podem ver. Eles têm ouvidos, não podem ouvir. Tornem-se semelhantes a eles os que tais coisas praticam. Quem eles adoram? E o que é que Deus diz? Vocês não vão ouvir com seus ouvidos. Vocês não vão ver com seus olhos. E não vão entender. O que é isso? Um ídolo. Vocês serão transformados à imagem do que vocês adoram. E exatamente aqui, Deus está dizendo, agora vocês amam as paixões carnais, eu entregarei vocês aos seus desejos. E esse pecado deixa as pessoas fora do seu reino, nós vimos já isso, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo diz categoricamente. Mas mesmo esses pecados, quando o indivíduo é redimido por ele os deixa fora do reino, mas saindo salvos pela graça do Evangelho, onde a ira de Deus revela a sua justiça no Evangelho. Então as riquezas da salvação podem chegar a eles também. Claramente isso me parece que o texto está dizendo, muito claramente. Mas alguns pontos aqui precisam ser ainda estabelecidos, irmãos. É claro que a homossexualidade é um desejo descontrolado, é um anseio carnal descontrolado. Mas Paulo não para aqui. Ele lista outros também. No verso 29 ao 30, por favor, ele diz assim, o verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, verso 29 a 30, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Não pense que o homossexual está além do alcance do Evangelho. Se uma das outras manifestações dessa desordem, Paulo descreve aqui também. São todas essas manifestações do mesmo pecado. A nossa soberba revela todas essas facetas. Quando você vê um homossexual e você diz isso é perversão, mas você diz assim, eles são completamente destruídos, não há esperança para ele. Nunca vi um homossexual ser salvo. Não acredito que haja salvação para eles. Alguém vai dizer. Nós não entendemos o Evangelho quando falamos isso, irmãos.
quando nós começamos a perceber que aquelas descrições ali, injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Não me parece que Paulo teve o pecado do homossexualismo, apesar de muitos quererem dizer isso. Certamente Paulo não teve esse pecado. Mas ele entendeu o Evangelho porque disse: eu sou o principal dos pecadores. O que o Evangelho tem feito de você? Você tem se tornado digno da misericórdia de Deus porque você não anda como aqueles que andam na prática do homossexualismo? Você ainda não conheceu o Evangelho. Você ainda precisa conhecer o Evangelho. E se Cristo não veio morrer pelos seus eleitos, não há um único desses que Ele não veio morrer por eles. Os seus eleitos, estejam eles onde estiverem. A ira revelada no Evangelho que nos livra e nos põe em liberdade para servir a Deus e amar o nosso próximo. A descrição do verso 28 ao 32 mostra como que o pecado de não adorar a Deus como Ele é revelado, como isso traz desordem em todas as áreas da vida humana. No verso 29, por exemplo, ele diz: cheio de toda injustiça, malícia, avareza. Ele traz desordem econômica. Verso 29 ainda: cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio. Ele traz desordem social. Malícia, engano. Verso 30: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Esse pecado destrói o relacionamento familiar. Destrói a nossa sensibilidade, até mesmo racional. Infiéis, insensíveis. O texto diz no verso 31, veja, irmãos, o que ele diz: insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, sem nenhuma afeição natural. Isso é o que os teólogos chamam de depravação total. Enquanto nem tudo que nós fazemos, irmãos, é completamente pecaminoso, nada do que nós fazemos pode estar livre de ser tocado pelo pecado. Tudo está tocado pelo pecado. O que Paulo está dizendo aqui é: como que nós podemos não dar glória a Deus como Criador? E o efeito disso em toda uma sociedade. Não pense que a sociedade está vivendo da forma que está vivendo porque a ciência os libertou. Na realidade, Deus os entregou às suas paixões. O que é que as pessoas que fazem isso merecem, irmãos? Verso 32, Paulo diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus. E o que me impressiona é que Paulo trabalha, eles conhecem. O problema não é conhecimento, não. É que eles suprimem o conhecimento. Deus se revela, eles sabem que eles são indesculpáveis, sabem que vão prestar conta diante de Deus. Mas eles fazem assim, eles mentem, eles enganam. Ou
Você não acha que a serpente sabia que Adão e Eva morreriam depois de comer do fruto? Esses mestres que vocês têm nas universidades, que tentam desfazer da verdade bíblica, eles ressoam a voz da serpente, tentando enganá-los. Não escutem sua voz. Não escutem sua voz. Porque certamente morrerão. Está se referindo aqui à nossa consciência. Cada pessoa em cada sociedade sabe o que é certo e errado. Olha, Paulo vai dizer isso em Romanos 2, 14 e 15. Declaradamente ele vai dizer: os gentios, quando fazem o que é certo e errado, são julgados pela lei que está escrita neles, na natureza. Paulo vai dizer isso lá no capítulo 2. E o que ele está dizendo? Eles sabem que vão ser julgados, porque há uma condenação e uma absolvição contínua na mente deles. Mas o pior, irmãos, é que eles não só praticam isso, sabendo que essa é a pena de morte, como eles aprovam os que tais coisas praticam. Você diz assim: e no domingo passado eu me referi às leis que são feitas no Estado. Mas deixa eu falar com você, pai, mãe. Deixa eu falar com você em casa agora, especificamente no nosso meio como igreja. Você tem encorajado o seu filho a fazer de um resultado de um teste um ídolo? Você é melhor do que os outros? Você vai alcançar aquilo que eu desejei para você? Você tem incentivado o seu filho a fazer disso o objetivo da vida dele? É isso que você quer? E como eu tenho lidado com a fofoca no nosso meio? Nós conversamos sobre isso e você não desafia para que isso é pecado e precisa ser abandonado, porque não só nós fazemos, como aprovamos os que fazem. Por que vivemos assim, irmãos? Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o anseio da sua alma? Só uma maneira de responder os desafios desse texto é nos trazer de volta a um conceito claro: a soberba em nós, a arrogância em nós. Eu digo assim: os pagãos são ímpios, eu não. Eles fazem tais coisas, eu não. E eu olho para eles dessa forma e eu me coloco distante, como se eu fosse completamente incapaz de viver aquilo. E no meu pensamento, a minha salvação depende do meu modelo de vida. É isso que eu tenho que fazer. Paulo diz: não, eu preciso voltar para o Evangelho. A ira de Deus, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Veja o que Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 1, texto que nós vamos começar a expor domingo que vem. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ninguém poderá ser salvo por sua justiça pessoal. Não haverá salvação para isso. Só uma maneira de nós não temermos a ira de Deus: se nós recebermos a justiça dele no Evangelho. Isso nos dá então a humildade e a liberdade de perguntar:
Que ídolo já ainda não foi derrubado no meu coração? Que desejo desordenado já não foi destruído na minha vida? Se a minha justiça é a justiça de Deus revelada no Evangelho, não a minha própria, já não há mais ídolo para ficar de pé. Eles precisam ser tirados todo dia. Podemos viver dessa forma para Ele. Como seria, irmãos, se nós dependêssemos somente do nosso Criador nessa área da minha vida, na área desordenada da sua vida? Como seria se você dissesse: eu dependo apenas do meu Criador, não de mim mesmo? Como eu viveria? Como eu lidaria com os meus pecados? Se eu dissesse: tudo depende dele, não de mim. Se eu adorar o meu Criador nesse ponto, ao invés de servir a criatura, o que vai acontecer comigo? É aí que o caminho da ordem se estabelece. Então nós somos hoje chamados a abandonar toda a justiça pessoal e confiar na justiça de Cristo. E confiar no Criador que provê todas as coisas para nós, e tudo que Ele nos deu é suficiente. E tudo que Ele não nos deu é porque nós não precisamos. Não transforme o que Ele não deu no que você precisa. E seja grato por tudo que Ele lhe deu, não transformando aquilo em seu próprio Deus. E assim reordenaremos a vida segundo o Evangelho. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Esse é o nosso Deus, essa é a nossa salvação. Esse é o nosso Criador, esse é o nosso provedor, esse é o nosso sustentador. Ele é a nossa vida. E só nele, na presença dele, nós temos delícias perpetuamente. Só nele.